Deus em Cristo seja louvado, da torre de vigia para toda a face da terra. Estamos na torre de vigia para levar o recado de Deus para os habitantes da terra. Eis a voz dos teus atalaias da última hora com uma palavra original. O que Deus nos falar, nós escreveremos na nossa mensagem. Fala, Senhor, teu servo ouve. Diz Deus para o seu atalaia: não se aparte da minha graça na terra, que eu te dou sabedoria para você saber levar uma palavra ao que está cansado e oprimido pelas coisas deste mundo que jaz no maligno. Eu te desperto todas as manhãs, eu abro os teus ouvidos para que você ouça como meu discípulo. Nunca duvide das minhas santas palavras, nunca se apostate das minhas santas doutrinas na terra, nunca dê ouvido à voz do meu inimigo na terra, nunca deposite totalmente sua confiança no homem, nunca se aparte das escrituras sagradas, porque nelas estão a vida dos humanos da terra. Quem obedecer às escrituras sagradas e praticá-lo nunca será confundido nem envergonhado na terra. O que você ouvir da minha parte, avisa para os habitantes da terra. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Não posso me omitir de falar o que o meu Deus me mandar falar. O que Deus nos revela nestes últimos tempos é muito doloroso de se falar para os religiosos da terra. Mais de 90% das religiões da terra não crê mais nas escrituras sagradas como inspiração divinas. O que tem valor nas religiões da terra no século XXI, agora no terceiro milênio, é as palavras dos homens que lideram as igrejas na terra. E o povo religioso da terra tem uma tendência muito grande para dar crédito aos líderes religiosos da terra. Esta mensagem vai ser exclusiva e especial para a nossa juventude. Por quê que a nossa mensagem é exclusiva para a juventude? Porque a juventude é o futuro de uma nação religiosa. A nossa juventude podem ser uma bênção no futuro se obedecerem à Santa Palavra de Deus. E se não obedecerem à Santa Palavra de Deus, no futuro podem ser uma maldição na terra. É por isso que a mensagem vai ser direcionada para a nossa juventude, para que a nossa juventude do futuro seja uma bênção na terra, seja uma bênção para Deus na terra. Como os jovens podem ser uma bênção no futuro na terra? A resposta está nas Escrituras Sagradas. Veja Salmo 119, versículo 9 a 16. Guardando a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra Deus. Se a nossa juventude não se purificarem dos seus pecados, não poderão vencer o maligno. No princípio da igreja na terra, a juventude eram obedientes à palavra de Deus e estavam prontas para vencerem o maligno. Veja 1 João 2, 12 a 29. Veja o elogio de João para com os jovens do seu tempo. Ele diz: filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por amor do seu nome. Jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e já venceste o maligno. Será que nós podemos ver a nossa juventude do século XXI como João viu a juventude do seu tempo? A juventude do tempo de João não amava o mundo, nem as coisas do mundo. Veja o conselho de Tiago para a nossa juventude do século XXI. Veja Tiago 4:4. Quer ser amigo de Deus? Ou quer ser amigo do mundo? Finalmente, o que vem nascer o mundo? As Escrituras Sagradas nos mostram que o mundo é tudo aquilo que for contrário à palavra de Deus. Jesus Cristo disse em João 7:7: o mundo não vos pode odiar, mas o mundo me odeia a mim, porque eu testifico que as suas obras são maus. Quer viver em paz com o mundo? Não fale nada sobre o mundo, nem diga que as suas obras são maus. João elogiou a juventude do seu tempo e preveniu a juventude, mostrando quem é o mundo e as suas concupiscências. João disse para a juventude do seu tempo: já que vocês são fortes e venceste o maligno, não amem as coisas deste mundo, nem o que no mundo há. Se vocês amarem as coisas deste mundo, o maligno vai vencer vocês. Filhinhos, permanecei na palavra de Deus, para que no dia em que o Filho de Deus voltar, vocês não fiquem confundidos e envergonhados no dia da sua vinda. Veja 1 João 2:28. A nossa juventude do século XXI tem uma escolha hoje ao ouvir a mensagem do Atalaia de Deus. Estamos limpos do sangue de quem ouvir a nossa mensagem e não der crédito. Ninguém está obrigado a dar crédito à mensagem do Atalaia de Deus na terra.
O atalaia de Deus, por ordem divina, faz o que o seu Criador manda fazer. Deus está preocupado com a sua juventude na terra. Deus pede para a juventude da terra dar um passo para ele. Deus não tem prazer em ver a juventude da terra amando mais o mundo do que a sua santa palavra. Deus coloca a juventude da terra hoje no vale da decisão e diz: a juventude também precisa se salvar, mas precisam também obedecerem a minha palavra na terra. Precisam darem ouvido à minha voz na terra. Por quê? Aquela mesma voz que enganou Eva e Adão no jardim do Éden está enganando a juventude do século XXI no terceiro milênio. Diz Deus para a juventude do século XXI no terceiro milênio: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros aqui na terra. Veja Isaías 44, 26. Eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar essas coisas em favor das igrejas do século XXI no terceiro milênio. Veja Apocalipse 22, 16. Eis a voz dos teus atalaias com uma palavra original. Para cada época, Deus tem um atalaia para levantar na terra. No terceiro milênio, Deus tem usado de misericórdia da nossa juventude da terra. Deus está levantando na terra o seu atalaia para dar o recado para a juventude da terra. A nossa juventude está sendo o alvo do inimigo das nossas almas. Por quê? O alvo tem sido a nossa juventude. Porque a juventude tem um ponto fraco, que é dar ouvido à voz do inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, ele tem pintado o mundo de muitas cores atraentes para enganar a nossa juventude. Veja quem mais está envolvida com as drogas malditas. É a nossa juventude. Esta plantação que o inimigo de Deus plantou na terra, que tem o seu nome de joio, está crescendo muito na terra nesses últimos tempos. E quem mais tem usado o produto que esta plantação produz é a nossa juventude. Mas nós temos um livro medicinal, e neste livro tem a receita para a cura da nossa juventude da terra. Se a nossa juventude começar a ler este livro, que tem como seu autor o Espírito Santo, o nome deste livro é Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada está a receita do Dr. Jesus Cristo para a nossa juventude da terra. Ouçam mais uma das mensagens do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Um atalaia de Deus anda passo a passo com as Escrituras Sagradas. Deus nos colocou na torre de vigia para revelar segredo dos céus. Deus diz para o seu atalaia: o que você ouvir da minha parte, escreve. Não se omite em escrever o que você está vendo e ouvindo da minha parte. O que os religiosos da terra ouçam ou deixem de ouvir, dá o meu recado para o povo da terra. Não se assuste com a rejeição que vão dar as tuas mensagens. Os homens vão dar sinal vermelho para as tuas mensagens. Não pare no sinal vermelho dos homens. Vá em frente, porque eu, o teu Deus a quem tu serve aqui na terra, estou dando sinal verde para as tuas mensagens. Eu tomo o primeiro lugar e o último lugar nas tuas mensagens. Toda vida que você começar uma mensagem, diga: Deus em Cristo seja louvado. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todas as gerações, em todos os séculos. Agora, no final dos tempos, no século XXI, Deus tem se comprazido da juventude da terra, e em especial da juventude religiosa da terra. A juventude também precisa se salvar para ir morar no reino de Deus quando partirem deste mundo material para o mundo espiritual. Vamos tomar como base para a nossa mensagem um ponto da palavra original que se encontra em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 26 e capítulo 3, versículo 1 a 17. Carta do apóstolo Paulo ao seu cooperador Timóteo. Tu, pois, ó meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem outros. Sofre comigo como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se embaraça em negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E também um atleta, quando for lutar em jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por amor dos eleitos,
para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel esta palavra, se pois já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos com ele. Se nós negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Lembra-lhes estas coisas, conjurando-os diante de Deus, que não tenham contenda de palavras que para nada aproveitam, senão para subverter os ouvintes. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado por Deus, que saiba manejar bem a palavra da verdade, como um obreiro que não tenha de que se envergonhar, mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior, e as suas palavras alastrarão como a gangrena, entre os quais estão Emineu e Fileto, que se desviaram da verdade, negando a ressurreição, e assim perverteram a fé de alguns. Todavia, o firme fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e que todos aqueles que proferem o nome do Senhor apartem da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns na verdade para uso honroso, outros para uso desonroso. Se pois alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao seu Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de um coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões tolas e desacisadas, sabendo que geram contendas. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprenda dos laços do diabo por quem haviam presos, para cumprir a vontade de Deus. Sabe, porém, isto, ó meu filho Timóteo, que nos últimos tempos sobrevirão tempos penosos, pois os homens são amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, traidores e atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como foi a de Janes e Jambres. Tu, meu filho Timóteo, tens observado a minha doutrina, os meus procedimentos, as minhas intenções, a minha fé, a minha paciência e o meu amor e a minha perseverança nas minhas perseguições e aflições, as quais sofri em Antioquia e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e de todas o Senhor me livrou. E na verdade, todos os que querem viver na verdade de Jesus Cristo padecerão perseguições, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, meu filho Timóteo, permanece nas palavras que aprendeste, e tu sabes de quem tu aprendestes, e que desde a tua infância sabe as sagradas escrituras, que elas te podem fazer sábio para tu alcançar a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos no seu reino e na sua vinda, que você pregue a palavra e insta a tempo, fora de tempo, ademoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que os homens não suportarão as sãs doutrinas, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos. Não só desviarão os ouvidos da verdade, mas voltarão às fábulas. Tu, porém, meu filho Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, nós estamos vivendo dias penosos na terra, porque a nossa juventude não quer obedecer à sã doutrina do Senhor Jesus Cristo.
Nós sabemos que a juventude do mundo não conhece a palavra de Deus. Se desobedece aos seus pais é porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Mas com relação à juventude cristã não obedecerem à palavra de Deus, não podemos nos conformar com isso, porque a juventude cristã tem bastante conhecimento da palavra de Deus, porque todos os domingos tem uma escola para estudarem a Bíblia, e é na Bíblia que nós encontramos os conhecimentos da Santa Palavra de Deus. Então, a juventude do mundo ainda tem uma desculpa por não conhecerem a palavra de Deus, porque não estudam a Bíblia Sagrada nas suas igrejas. Mas a juventude cristã não tem desculpa, porque eles estudam bastante a Bíblia Sagrada nas suas igrejas. Todos os domingos tem uma escola bíblica. Mesmo assim, a juventude cristã ainda pode ter uma desculpa de não conhecerem a palavra de Deus. Por quê? Em quase todas as igrejas que se dizem cristãs, não estudam mais a Bíblia nas suas igrejas. O que se estudam nas igrejas é revistas e livros escritos pelos pastores. Pergunta-se, talvez não se tenha uma resposta. Qual é a diferença das revistas das igrejas evangélicas para o jornalzinho da Igreja Católica Romana? Na Igreja Católica não se lê a Bíblia Sagrada, porque as leituras da Bíblia Sagrada estão no jornalzinho. Nas igrejas evangélicas não lê mais a Bíblia Sagrada, porque as leituras estão nas revistas. Então, os seus professores acharam por bem não ler a Bíblia Sagrada nas escolas bíblicas, porque senão toma muito tempo, se for para ler a Bíblia Sagrada e as revistas. Acharam por bem ficar só com a leitura das revistas nas escolas bíblicas dominicais. Os irmãos e ouvintes sabem por que as igrejas evangélicas chamavam as reuniões dos domingos de escola bíblica dominical? No princípio das igrejas evangélicas, chamavam as reuniões dos domingos de escola bíblica dominical, porque era realmente uma escola para estudarem a Bíblia Sagrada. Não se adotavam livros nem revistas nas reuniões dos domingos nas igrejas evangélicas. Com o passar dos tempos, os homens começaram a fazerem livros e revistas para colocar nas escolas nos domingos. Com isso, foram se esquecendo da Bíblia Sagrada nas escolas bíblicas dominicais. Como a nossa juventude cristã pode aprender a Santa Palavra de Deus estudando livros e revistas? O salmista, no Salmo 119, versículo 9, ele fala para a nossa juventude cristã do século XXI e diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Vamos supor que o salmista estivesse perguntando para Deus: Deus, como podem os jovens purificar o seu caminho? E Deus dando a resposta: como os jovens purificar o seu caminho? Obedecendo a palavra de Deus. Sem a obediência à palavra de Deus, nenhum jovem pode purificar o seu caminho aqui na terra. O amado ouvinte sabe quem tem enganado a nossa juventude do século XXI? É um grande inimigo de Deus que se chama Deus deste século. Veja 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 4. Este Deus deste século não só tem conseguido enganar a juventude, mas tem conseguido enganar quase toda a raça humana da face da terra. Mas o alvo principal do Deus deste século é a juventude. Por que a juventude? Porque o Deus deste século sabe que o que ele implantar na juventude, eles vão guardar para o futuro. Então, o Deus deste século sabe que os jovens aprenderem no século XXI, eles vão ensinar nos séculos vindouros. Os jovens do século XXI são os futuros líderes religiosos dos séculos vindouros. Quem pode imaginar no seu coração como vai estar as igrejas cristãs daqui a 100 anos, se o Senhor Jesus Cristo ainda não tiver voltado? Quem já imaginou uma igreja evangélica daqui a 100 anos administrada por esta juventude do século XXI? Por que o apóstolo Paulo advertiu o seu cooperador Timóteo que fugisse das paixões da mocidade? Porque Paulo sabia a tendência da mocidade, que é contra a santa palavra de Deus. A tendência da juventude não é boa, é péssima. No tempo do salmista, ele já viu o mesmo que Paulo viu no seu tempo, sobre a juventude. Ele diz: como pode o jovem andar em um caminho puro, se a tendência deles é andar em caminho que Deus não se agrada? Deus mostra um caminho para a juventude andar, que agrada a Deus. É crer nas escrituras sagradas como inspiração divina e praticar todos os dias da sua vida terrena. Então, é este o caminho que Deus se agrada aqui na terra.
O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui nesta baixa terra, ele mostrou 2 caminhos para o povo da terra escolherem. Qual dos 2 caminhos querem andar? Se o caminho largo ou o caminho estreito? Caminho estreito vai para o céu, caminho largo vai para o inferno de fogo ardente. Veja Mateus 7, 13 e 14. O amado ouvinte sabe quem é este caminho estreito? Veja João 14, 6. Veja quem é o caminho largo. Veja Mateus 25, 41, Apocalipse 20, 10, Apocalipse 21, 8 e 27, Apocalipse 22, 15. Está aqui uma demonstração real dos que escolheram aqui na terra o caminho largo e espaçoso. Este caminho largo era o caminho da libertinagem. Muitos escolheram andar por este caminho porque neste caminho largo todos tinham liberdade de fazer o que bem quisesse e os seus líderes não diziam nada contra. Porque poucos aqui na terra querem andar pelo caminho estreito e apertado. Porque para se andar neste caminho estreito e apertado, tem muitas exigências dadas pelo caminho estreito. Veja quais são as exigências para andar no caminho estreito. Veja Mateus 16, 24 a 26. Será que a nossa juventude cristã está disposta a obedecerem essas exigências do Senhor Jesus Cristo para andarem no caminho estreito e apertado? O amado ouvinte sabe quem está impedindo da nossa juventude cristã aceitar andar pelo caminho estreito? O grande empecilho que impede a nossa juventude cristã andar pelo caminho estreito é as religiões da terra. As religiões da terra estão se tornando um esconderijo para os religiosos da terra. Quem pode ter uma visão de uma atalaya de Deus hoje no século XXI? Para ver que a maioria das religiões da terra estão andando no caminho largo e espaçoso que leva ao povo à perdição? Veja o que disse o sábio Salomão em Provérbios capítulo 15, versículo 24. Ele diz: para o sábio o caminho da vida é para cima, para quê? Ele se desvia do inferno que é aqui na terra, ou seja, aqui embaixo, aqui na terra. Não existe outro lugar em que o povo possa andar no caminho largo, senão aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo foi muito franco em Mateus 7, 13 e 14. Mostrou os 2 caminhos e disse que um caminho vai para o céu e o outro caminho vai para o inferno. Deus nosso Pai e Jesus Cristo nosso Salvador não obrigam o povo da terra a andarem pelo caminho estreito. O povo da terra são livres para escolher o caminho que eles quiserem andar aqui na terra. Quem quiser andar no caminho largo, anda de livre e espontânea vontade. Quem quiser andar no caminho estreito, anda de livre também e espontânea vontade. Só tem uma coisa, que ninguém se engane. Quem andar pelo caminho largo até o fim da sua vida terrena, vai para o inferno de fogo ardente, aonde o bicho não morre, nem o seu fogo nunca se apaga. Veja com as santas palavras do Senhor Jesus Cristo, Marcos capítulo 9, versículo 42 a 48. Muitos religiosos dizem: Jesus Cristo não vai levar ninguém para o inferno. É verdade, o Senhor Jesus Cristo não vai levar ninguém para o inferno. O povo religioso da terra que forem para o inferno, não foi o Senhor Jesus Cristo que levou. Eles foram de livre e espontânea vontade. Foi uma escolha própria. E questão de gosto ninguém se discute. Então quem escolheu aqui na terra andar pelo caminho largo e espaçoso, não tenha dúvida que quando partir desta vida para outra, vai continuar no caminho largo. Quem escolheu aqui na terra andar pelo caminho estreito, não tenha dúvida que vai continuar no caminho estreito. Não que o céu seja um lugar estreito. O céu é bem amplo. Não há limite de vagas, como alguns religiosos aqui da terra pensam, que no céu só tem 144 mil vagas. O céu não é limitado somente para 144 mil vagas. Estes 144 mil são os que foram comprados da terra, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Não há quem possa contar os que foram salvos para ir morar no céu, os que foram comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Veja Apocalipse 7, 1 a 17. Depois que Deus mostrou para João os 144 mil, mostrou também uma multidão que ninguém podia contar, de todas as raças, tribos, povos, nações, de toda a face da terra. São estes os que foram comprados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, a culpa da nossa juventude não obedecerem à Palavra de Deus está nos seus líderes religiosos, que não estão preocupados com a nossa juventude
Quando nós falamos em juventude, estamos falando no geral, não só a nossa juventude cristã, mas a juventude em geral da face da terra. O apóstolo Paulo já via, no seu tempo, o grande perigo que corre a juventude da terra. Paulo, um homem zeloso pelas almas, que custou um preço tão alto para o Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu 2 cartas para o seu cooperador Timóteo. Paulo sabia muito bem quem é o inimigo das nossas almas. E o quanto ele é astuto para enganar o povo da terra, e especialmente a nossa juventude. Paulo dizia para Timóteo: meu filho Timóteo, muito cuidado com a juventude, não vá se deixar levar pelas paixões da juventude. Paulo sabia que Timóteo era um jovem, mas tinha certeza que, como jovem, não iria se apostatar da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo assim, Paulo teve o cuidado de exortar o seu cooperador de jovens, para que ele ensinasse aos jovens o temor de Deus e a guardar a santa palavra de Deus nos seus corações, como ensinou o salmista no Salmo 119, versículo 11. Ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esta palavra do salmista não é só para os jovens, é para todos os humanos da face da terra que querem um dia ver o reino de Deus e entrar pela porta. Porque de fora da porta do céu vai ficar todos aqueles que não guardaram as santas palavras de Deus nos seus corações. Porque quem guardar a palavra de Deus no seu coração não peca contra Deus aqui na terra. Quem esconde a palavra de Deus no seu coração não anda em caminho largo, anda no caminho estreito que vai para os céus. Provera Deus que a nossa juventude cristã do século XXI procurassem guardar este tesouro de Deus que é tão precioso nos seus corações, que é a sua santa palavra. Não existe um tesouro mais precioso aqui na terra do que a santa palavra de Deus. E aonde nós podemos encontrar este tesouro tão precioso? Em um único lugar. Que lugar é este? Este lugar é as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é como um castelo encantado na terra. Os homens carnais não podem ver este castelo que tem aqui na terra. Somente os homens espirituais podem ver este castelo encantado que tem aqui na terra. Quantos e quantos milhares de pessoas que tem aqui na terra, que estão lendo as Escrituras Sagradas e não estão entendendo o segredo deste castelo? Como a nossa juventude pode entender o segredo deste castelo? Guardando a santa palavra de Deus no seu coração. Quando oramos, falamos com Deus. Quando abrimos as Escrituras Sagradas, Deus fala conosco. O amado ouvinte quer ouvir Deus falar com você? A nossa juventude quer ouvir Deus falar com vocês? Abra as Escrituras Sagradas e peça a guia do Espírito Santo de Deus para vocês entenderem o que Deus quer falar com vocês hoje. Veja o que Deus quer falar para vocês hoje, amados jovens. Não endureça os seus corações ao ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. Veja Mateus 16, 24 a 26, Gálatas 5, 24 a 25, Romanos 8, 1 a 14. Juventude cristã, Deus fala para vocês hoje através da sua santa palavra. Juventude, tomem a cruz e sigam. Não procure salvar as suas vidas dos desejos da carne. Quem quiser salvar as suas vidas fazendo os desejos da carne, vai perder na outra vida. Para que aproveite a juventude da terra, ganhar o mundo inteiro, obedecendo a tudo que o mundo manda fazer? E se perderem as suas almas? Será que compensa para os jovens viverem aqui na terra fazendo a vontade da carne e depois, na outra vida, ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer que não vos conhece? Veja Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 41, 46, Lucas 13, 22 a 28, Mateus 13, 41, 43. Deus fala hoje pela boca do seu atalaia da última hora. Juventude cristã, Deus ama vocês com um amor fraternal. Deus está de braços abertos para receber esta juventude da terra, seja ela cristã ou não cristã. Deus diz hoje para a juventude da face da terra: guardem a minha palavra nos seus corações para não andarem segundo a carne, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, ou contra a minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos. Juventude, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se vocês continuarem amando o mundo, é porque a minha palavra não está guardada nos seus corações. Juventude, se vocês quiserem ser meus amigos, se tornem inimigos do mundo.
A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Veja Tiago 4,4, 1 João 2, 15 a 17. Juventude da terra, Deus pergunta hoje para vocês: qual é melhor para vocês, jovens? É ser amigo do mundo ou é ser amigo de Deus? Infelizmente, a nossa juventude não sabe quem é o mundo, nem quem está dominando o mundo. O que as santas palavras de Deus falam sobre o mundo. Veja o que o Senhor Jesus Cristo falou sobre o mundo. Veja João 7,7, João 17, 1 a 26. A nossa juventude não sabe quem é o mundo. E a culpa da nossa juventude não saber quem é o mundo está nos seus líderes religiosos, que não estão ensinando para os jovens quem é o mundo e as suas concupiscências. É como disse o profeta Oséias: o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. O povo da terra vão se perder porque não tem quem explique para eles quem é o mundo. Por isso, a maioria do povo aqui da terra vive como o mundo ensina. O mundo ensina a desobedecer a Deus aqui na terra. E o povo aqui da terra, por não terem conhecimento quem é o mundo, vivem em desobediência a Deus e a sua santa palavra aqui na terra. Deus tem falado pela sua santa palavra que vai acabar o mundo. Será que é o povo que vive obedecendo às ordens do mundo acredita que o mundo vai acabar? Quem disse que o mundo vai acabar não foi um homem qualquer, foi o homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Veja Mateus 24, 1 a 51. Pelos sinais que Jesus Cristo deu em Mateus 24, o mundo não tem muito tempo para o seu final, porque todos os acontecimentos proféticos estão se cumprindo no século 21. Um dos maiores acontecimentos que está se cumprindo no século 21 é a falta de amor uns pelos outros. A violência toma conta da terra e o mundo está em confusão. Ninguém se entende no mundo. O amor esfria, o pecado se multiplica no mundo. Abominação no lugar santo. E as igrejas da terra, há 100 anos passados, era um lugar santo somente para se falar da santa palavra de Deus. Hoje, no século 21, se tornou um lugar abominável, um comércio de almas humanas na terra. O poder político já tem lugar em mais de 90% das religiões da terra. E aí das religiões que não derem apoio aos políticos nas suas religiões aqui na terra. A igreja de Cristo começou nas casas e ela vai terminar nas casas, porque dentro de poucos anos, quem não apoiar o mundo político na sua igreja vai sofrer perseguição na terra. Não sei se eu vou ver isto, o que estou falando, mas as mensagens vão ficar escritas e gravadas em CDs, para que daqui a 100 anos ou 200 anos, se o Senhor Jesus Cristo ainda não tiver voltado, o povo da terra estão ouvindo as nossas mensagens através dos meios de comunicações, escritas e gravadas em CDs. As nossas mensagens são proféticas. Tudo o que o irmão Ferreira escreve nas suas mensagens tem o dedo de Deus, porque sou um atalaia de Deus, não tenho dúvida. Esta já é a mensagem de número 182 que Deus revela para o seu atalaia da última hora, com uma palavra original. Como atalaia de Deus, andamos passo a passo com as escrituras sagradas. Não acrescentamos nem diminuímos nem um tio, nem um cedilhas. Deus tem revelado para o irmão Ferreira as escrituras sagradas nos seus originais. O irmão Ferreira só vai até onde as escrituras sagradas vai. Quando as escrituras sagradas param, nós paramos também. É como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Um atalaia de Deus não anda com astúcia nem adulterando a palavra de Deus aqui na terra. Veja, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Um atalaia de Deus não pode ir além do que está escrito, nem está falsificando a palavra de Deus. Nós não somos como muitos que tem no mundo, que se disfarçam em apóstolos de Cristo e ministros de justiça. Veja 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 a 15. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 17. O irmão Ferreira não tem dúvida das suas mensagens, que são divinas, inspiradas pelo Espírito de Cristo, nosso Senhor e Salvador e Mestre. As nossas mensagens têm o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. As nossas mensagens não são falsificadas nem para fins lucrativos. O irmão Ferreira recebe de graça e de graça dou. Não cobro nem um centavo por uma mensagem, nem por um CD. A verdadeira graça de Deus não tem espírito de avareza, nem ganância pelo dinheiro.
Tudo é de graça, é graça sobre graça, porque nós recebemos da plenitude de Deus, graça sobre graça, porque não estamos na lei, mas sim na graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso pastor celestial. Deus está nos autorizando a pregar esta mensagem para a juventude aqui da terra, porque a juventude do futuro, elas têm que aprender com a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus, porque a nossa juventude é um futuro de uma nação. A nossa juventude poderá ser uma bênção no futuro se obedecerem à palavra de Deus. A nossa juventude poderá ser uma maldição no futuro se continuarem desobedecendo a santa palavra de Deus aqui na terra. A nossa juventude precisa aprender o que é a inclinação da carne e o que é a inclinação do espírito. Está escrito que quem andar na inclinação da carne não pode agradar a Deus. Romanos 8, 6 a 8. Como atalaia de Deus, nós vamos fazer uma pergunta para os nossos ouvintes. Tudo que está escrito nas Escrituras Sagradas é real ou é conto de fábula? Como atalaia de Deus, creio que tudo que está escrito nas Escrituras Sagradas é real e verdadeiro. O apóstolo Paulo ensinava para o seu cooperador Timóteo que as Escrituras Sagradas são divinas, inspiradas por Deus. As Escrituras Sagradas é a bússola de Deus, indicando para o povo da terra o caminho da salvação. O povo da terra só vão se perder porque não querem seguir os ensinamentos das Escrituras Sagradas nas suas igrejas na terra. As Escrituras Sagradas perderam a validade para mais de 90% das religiões da terra. A maioria dos religiosos da terra vivem de religiosidade, dogmas e mandamentos dos homens que lideram as religiões da terra. Como a nossa juventude pode ser uma bênção no futuro se não há incentivo para eles obedecerem às Escrituras Sagradas? É como disse o apóstolo Paulo para o seu cooperador Timóteo. As Escrituras Sagradas servem para corrigir, para repreender. Quando as Escrituras Sagradas falam em repreensão, as Escrituras Sagradas servem para repreender qualquer pessoa, não importa o seu grau de estudo, não importa a sua idade, seja velho ou seja novo. As Escrituras Sagradas servem para corrigir a todos os humanos da terra. Ninguém se engane com a teologia do mundo. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria do mundo não reconhece a sabedoria de Deus. Deus destrói a sabedoria do sábio e do entendido, mas revela aos pequeninos. Por quê? É assim que Deus faz. Veja Mateus 11, 25 a 30, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19 a 21. O segredo de Deus não é revelado ao mundo, nem aos que andam na inclinação da carne. Ou os religiosos da terra voltam a crer nas Escrituras Sagradas como inspiração divina, ou a vergonha vai ser grande no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Só tem um escape para os religiosos da terra: não serem envergonhados no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. É crer e obedecer às Escrituras Sagradas nos seus originais. Lideranças religiosas da face da terra, acreditem nas Escrituras Sagradas como inspiração divina. O povo religioso da terra tem uma tendência para obedecerem aos seus líderes. Tudo que os seus líderes ensinam aos seus fiéis, eles aprendem. Se os líderes ensinassem aos seus fiéis a praticar as Escrituras Sagradas, os seus fiéis aprendiam a praticar as Escrituras Sagradas nas suas igrejas. Na realidade, é com os líderes religiosos que está acontecendo o que Paulo profetizou em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9. Aprendendo sempre, não chegam ao conhecimento da verdade. São como Janes e Jambres, que resistiram às Escrituras Sagradas e não querem obedecer às Escrituras Sagradas nos seus originais, nas religiões da terra. Para cada época, Deus tem uma atalaia para levantar na terra. Isso Deus vem fazendo de geração em geração. Aprove a Deus levantar na terra no século 21 mais um dos seus atalaias aqui na terra para revelar segredos que estavam ocultos para ser revelado no final dos tempos. Deus nunca levantou um atalaia na terra quando o povo da terra estava obedecendo. Quando Deus levantava o seu atalaia na terra, é porque o povo da terra estava desobedecendo a Deus e a sua santa palavra na terra. Deus, olhando do trono da sua santidade para a terra, viu a terra como ele viu no tempo do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias. A corrupção na terra está grande.
A desobediência à santa palavra de Deus na terra é grande por parte dos religiosos da terra. Não existe o temor de Deus na terra. Veja o retrato dos nossos dias atuais, do século 21. Leia no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 1 a 6. A terra está gemendo por sentir o peso da violência em cima dela. No tempo do profeta Oséias, Deus viu que a culpa do povo não obedecerem a Deus estava nos líderes religiosos. E no século 21, a quem Deus pode atribuir a desobediência do povo religioso da terra? Aos líderes religiosos da terra, porque não estão fazendo diferença dos líderes religiosos do tempo do profeta Oséias. Estão desprezando as escrituras sagradas para seguirem dogmas e preceitos humanos da terra e da teologia mundana. Então Deus é o mesmo Deus dos profetas do passado, é o mesmo Deus do profeta do século 21. Deus está levantando o seu profeta no século 21 com o mesmo espírito dos profetas antigos. Os profetas não falavam de si mesmos, era o Espírito de Cristo que falava na boca dos profetas. Era assim diz o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus não está levantando o seu profeta do século 21 para fundar mais uma religião na terra, para fazer confusão no meio das outras. Deus está levantando o seu atalaia no século 21 para mostrar para os religiosos da terra a verdadeira graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. Os religiosos da terra no século 21 falam muito em Jesus Cristo, mas só na teoria, prática não existe. A missão do atalaia do século 21 é despertar o povo religioso da terra para o grande dia que se aproxima e está bem perto. Como atalaia de Deus, o que eu posso ver da torre de vigia é que os religiosos da terra estão dormindo um sono profundo e precisam despertarem deste sono. Por quê? O grande dia se aproxima, que é o grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Em todas as nossas mensagens nós conclamamos, dizemos: desperta, desperta, ó religioso da terra, Jesus Cristo está voltando. Como atalaia de Deus, nós não temos ousadia de marcar nenhuma data para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que o Senhor Jesus Cristo venha daqui a 1000 anos, nós devemos pregar que a sua volta está próxima. Para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então, para Deus não faz nem 3 dias que o Senhor Jesus Cristo veio a esta baixa terra. Os cristãos primitivos viviam o dia de hoje como se o Senhor Jesus Cristo voltasse amanhã. E nós não devemos ser diferentes dos cristãos primitivos. Devemos viver o dia de hoje como se o Senhor Jesus Cristo voltasse amanhã. Veja o que o anjo do Senhor Jesus Cristo disse a João no Apocalipse. Veja Apocalipse 14, versículo 12 e 13. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, a maioria dos religiosos do século XXI não tem obras positivas para lhes acompanharem depois da sua morte. As obras deles são negativas na presença de Deus. Nós precisamos de perseverar na palavra de Deus aqui na terra. Não podemos nos desviarmos da santa doutrina do Senhor Jesus Cristo. Se nós nos desviarmos da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, as obras negativas nos acompanham para, no dia do juízo final, ficarmos à esquerda do Senhor Jesus Cristo e ouvir Ele dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que estava preparado para todos os que desobedeceram a minhas santas palavras na terra. Os perseverantes vão ser bem-aventurados no dia do juízo, porque vão ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer: vinde bendito de meu Pai, entrem para o reino dos céus, aonde o gozo e a alegria é eterno, porque vocês não se desviaram da minha santa palavra na terra, perseveraram enquanto viveram na terra, não deram ouvido à voz de estranho na terra, só deram ouvidos à voz do bom pastor. Amados irmãos e ouvintes da santa palavra de Deus, como porta-voz de Deus, não posso me omitir de falar o que Deus está me mandando falar. Deus manda falar hoje para todos os habitantes da terra: prepara-te para encontrares com o teu Deus, porque o grande dia se aproxima. Aquele dia
vai ser um grande dia que nunca houve na terra, um dia como que está para vir, que os habitantes da terra se preparem enquanto é tempo. O dia é hoje, ao ouvirem a mensagem do meu atalaia, diz o Senhor dos Exércitos. Quem não ouvir a voz do meu atalaia está deixando de ouvir a minha voz, diz o Senhor Deus, verdadeiro Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. O meu atalaia é o meu porta-voz na terra. Ele está dando o meu recado na terra, que vocês, habitantes da terra, ouçam o meu atalaia. Eu revelei as escrituras sagradas nos seus originais para o meu atalaia. Esta é a mensagem de número 182 que eu revelo para o meu atalaia do século 21. Eu estou levantando este meu atalaia no século 21, porque para cada época eu tenho um atalaia para levantar na terra. Então me aprove levantar na terra mais um dos meus atalaias com uma palavra de despertamento para os religiosos da terra. Por quê? As religiões da terra não estão fazendo caso das minhas santas palavras na terra, dentro das suas religiões na terra. O que eu vejo é um comércio de almas humanas na terra. O dinheiro fala mais alto dentro das igrejas da terra. O dinheiro fala mais alto do que a minha palavra na terra. Eu não tenho prazer na perdição dos habitantes da terra. Quero que os habitantes da terra se convertam dos seus maus caminhos e venham para a minha santa palavra na terra e vivam. Convertei-vos, convertei-vos, ó habitante da terra. Eu tenho um dia determinado para fazer justiça com os habitantes da terra. Mas antes, eu estou enviando o meu atalaia no século 21 para dar o meu recado na terra. O que eu digo para os habitantes da terra: não brinque com as minhas santas palavras, porque eu sou um Deus zeloso, sou um fogo consumidor. Ninguém escapa do meu juízo, ninguém escapa do meu tribunal. Todos os habitantes da terra vão ter que comparecer no meu tribunal para prestar conta de tudo o que tiver feito aqui na terra, por meio do seu corpo, seja bom ou seja mau. Deus fala para a juventude da terra: muito cuidado, juventude da terra. Tem um olho do meu inimigo controlando a face da terra. Este olho é mágico. Ele descobre todos os segredos da terra. Não há distância para este olho mágico. Ele vê tudo sobre a face da terra. Quem for inteligente descobre que o olho mágico é este, que está controlando toda a face da terra. Quem mais este olho visa é a juventude, porque ele sabe que a juventude é o futuro de um país. Qual será o futuro de uma juventude que está na visão deste olho mágico? Não queremos com a nossa mensagem proibir a juventude de acessar a internet, mas queremos avisar para a nossa juventude cristã que tenham muito cuidado com este olho mágico do inimigo das nossas almas, porque a missão do inimigo é roubar, matar e destruir a vida dos humanos da terra. Seria muito bom se a nossa juventude se preocupasse com a vida espiritual e não vivesse inclinados para as coisas deste mundo. De que vale a nossa juventude ganhar o mundo inteiro e perder o direito de entrar no reino de Deus? Veja Mateus 16, 24 a 26. A história da raça humana começou no livro de Gênesis e vai terminar no livro de Apocalipse. Nós já estamos à beira do Apocalipse. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Veja Ezequiel capítulo 7, versículo 1 a 14. Sofonias 1, 14 a 18. Joel capítulo 1, versículo 15 a 20. Mateus 13, versículo 36 a 43. Diz Deus para todas as lideranças religiosas da face da terra: Eu vou acabar com este mundo, porque não estou suportando mais o pecado que o mundo está cometendo. Vocês, religiosos da terra, estão à frente deste povo religioso da terra e não estão ensinando o temor de Deus, nem a guardar os meus mandamentos. Pouco se prega na terra sobre o fim do mundo. Quando se levanta uma pessoa na terra falando sobre o fim do mundo, é marcando dia e mês para o fim do mundo. Ninguém se atreva a marcar ano, mês ou dia do fim do mundo. O fim do mundo é um segredo que Deus nunca revelou para os anjos do céu. Não revelou para o seu filho quando ele esteve aqui na terra. Um segredo que Deus não revelou para os anjos, não revelou para o seu filho, não revelará para homem nenhum aqui da terra. Nunca se fez tão necessário de se ler Mateus 24 e Mateus 25 como está fazendo necessário no século 21, agora no terceiro milênio.
Mateus 24, o sermão profético sobre o fim do mundo. Mateus 25, a parábola das 10 virgens e o juízo final, aonde todas as nações da face da terra, no juízo final, para serem julgadas, conforme o que fizeram aqui na terra. Quem foi virgem prudente ficará à direita do Senhor Jesus Cristo no juízo final, naquele dia. Quem foi virgem louca ficará à esquerda do justo juiz naquele dia. Será que a nossa juventude cristã sabe o que vem a ser virgem prudente e virgem loucas? Talvez nem mesmo os líderes religiosos não sabem o que vem a ser virgem prudente e virgens loucas. Como atalaia de Deus, estamos avisando o grande perigo que os habitantes da terra estão correndo, por não querer obedecer à santa palavra de Deus aqui na terra. Esperamos que as nossas mensagens venham despertar muitos líderes religiosos da terra. Esperamos que a nossa juventude cristã da face da terra desperte do sono para uma vida nova na presença do bom pastor. Que a nossa juventude preparem as suas lâmpadas e botem azeite nas suas vasilhas para não acontecer o que aconteceu com as virgens loucas da palavra contada por nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 25, 1 a 13. Vejam os conselhos do homem de Deus, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, versículo 11 a 14, e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22 a 26. O olho mágico do inimigo de Deus está prendendo muitos jovens na cadeia da internet. Juventude cristã, desperte do sono enquanto é tempo. Não faça como as virgens loucas que deixaram para se prepararem de última hora e foi tarde demais. A porta fechou e não se abriu mais. Não adiantou bater na porta, nem se lamentar dizendo que tinham feito milhares de milagres, que tinham até expulsado demônios, que era líder de uma igreja aqui na terra. As respostas são sempre as mesmas. Não vos conheço, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, praticadores de iniquidades. Malditos, vão para o fogo eterno. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a nossa mensagem de aconselhamento e não deu crédito. Disse Jesus: sou eu que estou enviando o meu anjo como porta-voz para testificar estas coisas a favor das igrejas da terra. Esta palavra foi revelada dos céus para os habitantes da terra. Por quê? O amor de Deus é grande pelos habitantes da terra. Deus amou os habitantes da terra de uma tal maneira, nem tem explicação do tamanho do amor de Deus para com os habitantes da terra. Mas isso, os habitantes da terra não param um pouco para pensar que Deus é amor, não resta dúvida, mas também não param um pouco para pensar que Deus é justiça. Deus tem um dia determinado para fazer justiça com os habitantes da terra, que não querem obedecer à sua santa palavra aqui na terra dos viventes. Deus não tem prazer na perdição dos habitantes da terra. Deus quer que todos os habitantes da terra obedeçam à sua santa palavra aqui na terra. Não sabemos aonde as nossas autoridades querem chegar, criando leis na terra que é contra a santa palavra de Deus aqui na terra. Como vão se comportar a nossa juventude diante de uma lei permitindo o casamento de homem com homem e mulher com mulher? Essa lei é abominável diante de Deus. Veja Levítico capítulo 20, versículo 13. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32. Apocalipse 21, 5 a 8. A terra está se tornando uma Sodoma com as leis que estão sendo aprovadas aqui na terra. Leis abomináveis a Deus. O mais importante para nós, como atalaia de Deus aqui na terra, é saber que as escrituras sagradas nos informam com muita precisão que os homens que se unem homem com homem e mulher com mulher, eles vão pagar um preço muito alto, é preço de vida, é digno de morte. Não só eles, mas também quem aprova as práticas abomináveis deles. Será que Deus está satisfeito com os habitantes da terra que aprovam o casamento de homem com homem, mulher com mulher? Como vão ficar a cabeça da nossa juventude da terra vivendo no meio destas práticas abomináveis a Deus? Isto é um anticristianismo na terra. Veja 1 João 2, versículo 18 a 29. Estamos na última hora. O mundo jaz no maligno. O anticristo vai entrar em choque com o povo santo aqui da terra. Mas o povo santo vencerão porque eles têm o anjo Miguel ao seu favor. Veja Apocalipse 12, 7 a 12. Apocalipse 17, 14. Deus está permitindo que
Homens que estão no poder aprovem estas leis abomináveis para saber quem é de Deus e quem é do maligno. Quem é de Deus não aprova leis abomináveis a Deus. Como atalaia de Deus, estamos vendo a terra do século 21, como Jesus Cristo viu no seu tempo, em que ele esteve aqui na terra. Veja Mateus 23 e 33. Jesus Cristo disse: raça de víboro, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Veja também Marcos 8, 34 a 38, Mateus 16, 4. Jesus disse: uma geração má e adúltera, serpente, raça de víboro, como vocês poderão escapar da condenação do inferno? Só tem um escape para esta geração má e adúltera: é crer e obedecer a santa palavra de Deus aqui na terra. O maior adultério que está aqui na terra, nesta geração, que eles estão cometendo, é cruel, adulterando as leis de Deus. Não existe uma lei mais cruel e adúltera de que a lei de casar homem com homem, mulher com mulher. Como esta geração do século 21 poderá escapar da condenação do inferno? É temendo a Deus e guardando os seus mandamentos. Porque este é o dever de todos os homens aqui da terra. Veja Eclesiastes 12, 11 a 14. Como esta geração do século 21 vão se apresentar no juízo final no tribunal de Cristo? Adulterando a palavra de Deus, criando leis abomináveis a Deus? Como estará a nossa juventude daqui a 100 anos no meio desta geração adulta e pecadora? Ou se volta aos originais da santa palavra de Deus, ou a vergonha vai ser grande no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Só tem um escape para esta geração do século 21. E especialmente a nossa juventude. É crer nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas e praticar tudo o que as Escrituras Sagradas ensinar. Se a Escritura Sagrada diz que os sodomitas não entrarão no reino de Deus, é o que elas estão dizendo. Veja, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. E também em Apocalipse 22, 15, que diz: ficarão de fora, batendo na porta, e não vão poder entrar. Veja, Apocalipse 22, 15, Apocalipse 21, 8 e 27, Apocalipse, mais uma vez, 22, 15 e 16. Quem assina embaixo é o Senhor Jesus Cristo. Como atalaia de Deus, estamos dando o recado de Deus para a geração do século 21 no terceiro milênio, com especialidade a nossa juventude do terceiro milênio. Se daqui a 100 anos, se o Senhor Jesus Cristo ainda não tiver voltado, como estará a juventude do século 22? Com estas leis abomináveis criadas no século 21, Deus coloca toda a raça humana da terra hoje no vale da decisão e diz: vocês têm uma escolha hoje ao ouvir a mensagem do meu atalaia. Quem ouvir o meu atalaia está ouvindo a mim. Quem deixar de ouvir o meu atalaia está deixando de ouvir a mim. Veja Lucas 10, 16, João 13, 19 e 20. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Eu, Jesus, enviei o meu atalaia no século 21 para vos testificar estas coisas nas igrejas da terra. Este é o conselho para a juventude do século 21 do terceiro milênio. Este é o conselho, esta é a palavra de Deus revelada dos céus para a nossa juventude da terra. Deus em Cristo seja louvado. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Enquanto os jovens se alistam para a guerra, nos países que confiam no fuzil, jovens salvos empunhando suas bíblias anunciam o evangelho ao Brasil. Em momentos de angústia e desespero, a ciência ganha espaço sideral, as nações se defrontando cada dia na disputa da corrida espacial. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem. As estações estão mudando os seus climas, o inverno está fazendo calor, e na época de chuva temos seca. Eis a fome, eis a guerra, eis a dor. Ninguém mais se compreende neste mundo, só se fala em batalha nuclear, só se fala em política e dinheiro. A que ponto
humanidade quer chegar. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem. Terremotos abalando o mundo inteiro, aviões estão chocando em pleno ar. O terror já tomou conta desse mundo, o comunismo já começa a dominar. Pais contra filhos, irmãos contra irmãos, sinais no céu e na terra é o que se vê. Levantemos nossos olhos para o alto, nosso Cristo logo vai aparecer. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus